E hoje nós estamos recebendo aqui, com muita alegria, muita satisfação, gestor público Roberto Freitas, que hoje é vice-presidente do PL na cidade de Sorocaba e é um dos nomes mais comentados no meio político nas últimas 2 semanas. E a gente vai explicar, vou explicar rapidamente, o Roberto está aqui conosco. Por quê? Porque todos nós estávamos acompanhando uma composição, uma articulação política que envolve os republicanos com o PL na cidade de Sorocaba. Republicanos do prefeito Rodrigo Manga e o PL do presidente Jair Bolsonaro, PL de várias lideranças locais, como o deputado federal Jefferson Campos, deputado estadual Carlos César, o nosso secretário de Segurança Pública e também deputado federal o Derrite, enfim, são membros do PL. E o PL estava buscando uma articulação com o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, para compor a chapa para um vice nessa eleição que vai ocorrer no final do ano. Aí o que aconteceu é que, e o nosso convidado Roberto vai explicar, não houve um acordo, não houve um consenso, na verdade, não um acordo, não houve um consenso envolvendo o prefeito Rodrigo Manga e o deputado estadual Danilo Balas. O próprio prefeito, inclusive, já deixou, se manifestou claro, aqui, falou claramente. E não houve um consenso sobre a indicação de quem seria o vice. Então, a informação era que a indicação do PL seria Roberto Freitas. Roberto Freitas, que na eleição passada foi vice na chapa da ex-prefeita Jaqueline Coutinho, que à época, adversários do atual prefeito Rodrigo Manga. Então, essa foi uma das sugestões, que não foi aceita pelo atual prefeito Rodrigo Manga. E a partir daí não houve mais o consenso. O prefeito Rodrigo Manga esteve ontem aqui no Jornal da Band e deixou claro que não aceita e não vai aceitar o nome de Roberto Freitas por ser uma pessoa ligada à ex-prefeita Jaqueline Coutinho. Enfim, foi o que disse ontem aqui para quem acompanhou o Jornal da Band. E o Roberto Freitas está aqui hoje, gentilmente, aqui atendendo também o nosso convite no Jornal da Band, para esclarecer toda essa questão, para colocar a sua versão a respeito do seu nome, como eu falei no início, que é um dos nomes mais comentados no meio político e não tenho, eu sinceramente não me lembro, não me recordo recentemente de ter ouvido Roberto Freitas explanar sobre esse assunto. Roberto, muito obrigado por estar conosco aqui, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Douglas, Ricardo, João Vitor, todos os ouvintes do Jornal Band, que prestam um serviço super importante, né? A rádio ainda continua sendo muito útil para informar as pessoas, a música, acho que faz um bem enorme. Por mais que a tecnologia venha, a rádio ainda é um veículo muito poderoso. Paulo, eu fico, assim, eu dou risada, cara, de tudo isso, né, que está acontecendo, porque é bom esclarecer algumas coisas. A gente aprende que a gente não deve ficar onde a gente não é bem-vindo. Nunca sente num lugar para as pessoas depois pedirem para você sair, já dizia os meus pais, né? E é isso que a gente viu aqui em Sorocaba, né? Um PL que não está sendo bem-vindo dentro da composição do governo Manga. E está tudo bem, eu acho que faz parte do jogo, da política. O prefeito tem todo o direito de escolher seu vice, de escolher o melhor vice que ele entende para os próximos 4 anos, e é natural, né, que ele faça essa avaliação. Mas a gente tem que olhar um pouco quem é o PL. O PL está num nível diferente hoje de partido, né? Um PL de 4 anos para cá, um partido grande, é um partido que tem 12 senadores, é um partido que tem mais de 100 deputados federais. É um partido que tem uma representatividade de mais de 1.500 vereadores no estado de São Paulo, maior tempo de TV, né, cota partidária. Né? Então ele vem assim, turbinado para uma eleição, principalmente por um nome, Jair Messias Bolsonaro, Michele Bolsonaro, né, e todos que fazem parte da direita, desse movimento conservador. Bom, quem não quer um partido desse? E aí é bom a gente poder voltar um pouquinho, né? Enquanto eu estava com o senador Marcos Pontes, eu trabalhei com ele os últimos 4 anos, estava no Ministério de Ciência e Tecnologia, fizemos um trabalho lá muito legal, muito bacana. Ele me convidou para ser o seu assessor e cuidar da parte política dentro do Senado. Fiquei no Senado e as questões políticas relacionadas ao PL eu representava. Tá? Então eu participei de reuniões nacionais, reunião nacional do PL e reunião do Estado de São Paulo. E não era só, é a direção do PL
que cidades que tivessem uma população acima de 250 mil pessoas, tivessem segundo turno, cidades que tivessem TV, programa de televisão, tá? O PL teria a obrigação de lançar candidato. Tá? Isso foi uma determinação do Diretório Nacional e do Diretório Estadual. Só um parênteses aí, Roberto, só para a gente vai esclarecendo os pontos, e você está muito habilitado para falar sobre isso. Existe ou não, é papo de bastidor ou é algo oficial, de um acordo entre as lideranças dos dois partidos, eu falo de Republicanos e PL, em que a cidade de Sorocaba, a composição deveria ser essa, Republicanos na cabeça e o PL como vice. Isso é um acordo de cavalheiros ou não existe um acordo sobre isso? Não existe. Isso é tratado pontualmente, cada cidade tem sua história, né? Cada grupo, porque o partido, enfim, ele representa as pessoas, né, que fazem parte. Às vezes não tem composição, às vezes algumas cidades a composição do republicano é uma, em outras cidades a composição do PL não tem uma afinidade com o republicano e vice-versa. Então é bem pontual, dá trabalho, né? O Diretório Estadual Nacional intervém muitas vezes para poder estabelecer uma relação de equilíbrio nesse ponto, tá? E aqui em Sorocaba, não poderia ser diferente, uma das principais cidades do nosso estado, PL lança candidato, né? E eu participando da reunião, imaginando como que poderia se desenrolar isso. Tá? E Sorocaba tem uma diferença também. É a única cidade do estado de São Paulo e do Brasil que o PL tem 4 representantes. Derrite, deputado Carlos César, deputado Balas, deputado Jefferson Campos. Ou seja, não é qualquer partido, né? É um partido com representatividade, com força política. E desde dessa afirmação do PL que nós deveríamos lançar candidatos em cidades grandes, houve uma conversa aqui na cidade de Sorocaba para entender se haveria possibilidade, né, de uma composição. E isso avançou, né? Houve uma conversação com o prefeito e ficou estabelecido que para o PL poder participar no apoio do republicano, ele indicaria o vice. E esse foi um acordo. Nada mais justo do que isso. Perfeito. Não lançamos candidato, porque temos bons nomes. Eu falei de 4 aqui. Né? Eu estou falando de um deputado, por exemplo, que é secretário de Segurança Pública, que está sendo cotado para ser o nosso próximo senador, está sendo cotado para ser o próximo vice-governador ou até mesmo governador. Derrite hoje goza de um prestígio enorme. A gente está falando do deputado Jefferson de 8 mandatos. Eu fiquei em Brasília nesses últimos 3 anos, tem um prestígio enorme entre seus pares, entre deputados, é respeitado. Temos um deputado Carlos César, que é líder da bancada do PL, possivelmente seja o primeiro sorocabano presidente da Assembleia Legislativa, uma força grande, 6 mandatos, respeito muito grande na Assembleia. E o deputado Balas, né, que vem fazendo um ótimo trabalho, né, triplicou a sua votação praticamente aí, de uma eleição para outra, tem se destacado, tem feito realmente um trabalho extraordinário. E, dentro disso, abre-se mão de não lançar candidatos dentro dessa composição e outros quadros, tá? Não só dos deputados, outros quadros também, para a gente apoiar o prefeito, e essa foi a conversa que se estendeu o tempo todo. Houve diversos apertos de mão, não foi um, né? Houve diversas vezes o acerto disso, foi colocado nomes para o prefeito escolher dentro desse quadro. E aqui eu quero fazer o primeiro registro. Eu nunca pedi para ser vice. E não foi uma imposição do partido? Não. Foi uma consulta do partido se eu gostaria de representar o partido como vice dentro da atual administração. Isso daí você pode perguntar para qualquer deputado, tá? Dos 4. Eu nunca tive a conversa até com os meus deputados, Jefferson e Carlos César. Eu quero, vamos, eu articulei, eu fiz. Sempre eu caminhei dentro, né, da liderança, da visão do partido, e houve, em certo momento, olha, estamos colocando o seu nome, você aceita? Claro, né, a gente gostaria de contribuir com a cidade. Né, e a primeira, acho que, coisa para ser colocado aqui como importância, falar, mas como o PL lança um candidato se antes eles queriam ser vice do Manga? Quer dizer que eles aprovavam o governo? Olha, a gente gostaria de participar do governo para contribuir, Paulo. Tem uma máxima dentro da administração que fala que aquilo que não se mede, você não gerencia. Aquilo que não é medido, não é gerenciável. Isso serve para a administração pública, principalmente, serve para a nossa vida, né? Gente que vive aí correndo para perder um pouco de peso, se não tiver uma balancinha para você dar uma olhada ali de um final de semana para o outro, você descontrola e não volta mais.
Isso serve para a empresa. Você tem uma empresa, gerencia outras demais. O que a gente entende que a cidade precisa de um projeto de gerenciamento melhor, né? Nós temos visto alguns indicadores aqui na cidade que nos preocupam, né? Por exemplo, indicador de saneamento básico aqui da cidade de Sorocaba, né? Nós perdemos posições importantes dentro desse indicador. E quando a gente fala, né, de cobertura de coleta de esgoto, a gente perdeu 17 posições. E quando a gente fala de saneamento básico, a gente fala de saúde primária na saúde. A gente fala de educação, né? A gente fala de qualidade de vida da população. Se a gente pegar, por exemplo, o índice de saúde, Sorocaba caiu 221 posições nos últimos anos. Dessas 221, se você entrar nos indicadores, você vai ver mortalidade na infância, né? Que são crianças que morrem logo nos primeiros anos de vida. Nós caímos 221 posições nessa posição. Mortalidade por causas evitáveis. O indicador já fala tudo, né? Mortalidade por causas evitáveis. A gente caiu 160 posições. Estou falando de dados, estou falando de indicadores. A gente vai falar de mortalidade materna, 189 posições. Ou seja, indicadores importantes para o DH do município, para o desenvolvimento do município. Acesso à saúde, 40 posições. Cobertura vacinal, 57 posições. Você olha a cidade, você vê que existe a necessidade de melhoramento. E qual município não necessita de melhoramento? Né? O município é um órgão ativo, que apresenta seus problemas e você tem que apresentar soluções. E é por isso que o PL aceitou, né, a condição de ser vice do Manga. Para tentar deixar essa conversa ainda um pouco mais clara, o que eu vou falar agora, porque Sim. O prefeito estava sentado onde você está sentado claro. Hoje, ontem, e isso está no nosso canal, enfim, quem quiser buscar a conversa de ontem. O prefeito deixou claro que ele estaria, palavras do prefeito, de portas abertas para o PL, desde que o nome não fosse você. Então a pergunta é o seguinte: o PL estaria disposto ainda a negociar, não sei se o termo é esse, negociar ou tentar uma composição com o prefeito Rodrigo Manga, estabelecendo outros nomes, ou a partir de agora, e nesta mesma cadeira estava sentado, acho que foi na segunda-feira, o deputado Jefferson Campos. Sexta-feira da semana passada, Jefferson Campos esteve aqui e o Jefferson foi muito claro, falar, o tempo das alianças, das conversas tal, se esgotou. Agora acabou. Porque eu perguntei para ele ainda, falei, o Jefferson, pré-candidatura de Danilo Balas, é um blefe ou é para valer? Aí ele até sorriu e falou, se for um blefe, estão me enrolando também. Ou seja, é para valer. Ou seja, a partir de agora, você não viabiliza mais acordo com republicanos. Então vamos lá. Acho que vale a pena uma explanação bem rápida desses acontecimentos. Quando o PL colocou alguns nomes, não colocou só o meu nome, colocou outros nomes, né, à disposição do prefeito. E outras figuras importantes dentro do partido que tinham condições e têm condições de fazer um bom trabalho, auxiliando o prefeito nesse processo de gestão do município. Ponto, tá? Num primeiro momento, essa é a história, tá? O resto é conversa. Num primeiro momento, houve uma negativa. Não, o Roberto eu não quero, deixa ele cuidar da vida dele, a gente está numa outra caminhada. E, Paulo, por tudo que é sagrado, eu não perdi um minuto do meu sono, porque essa nunca foi o meu objetivo, nunca foi meu campo, né, meu campo de batalha, meu cavalo de batalha. E se colocou outro nome à disposição, ele aceitou esse nome. Tá? Pode falar quem ou não? Eu não vou falar, porque houve outro nome. Tá. Foram para São Paulo, a foto que vocês receberam, Valdemar Costa Neto, deputado Jefferson Campos, Tadeu, nosso presidente do PL do Estado, acho que é deputado Maurício, que é do Republicano, presidente do Republicano, enfim, figura, presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, Carlos César, ou seja, um grupo de pessoas foram lá para anunciar, apertar a mão e acertar esse processo da vice. Nesse dia, tudo certo, com esse outro nome que já tinha sido acordado, o Manga, ele entra dentro da sala e fala, conversei com algumas pessoas, estou escutando muito o nome do Roberto, estão falando muito bem do nome dele, né, e eu vou escolher, eu vou ficar com ele. Eu fico com ele. Você está dizendo que em um determinado momento o prefeito Rodrigo Manga aceitou o seu nome? Aceitou o nome. E, para surpresa, que eu nem estava nesse local, me ligaram de lá. Roberto, tudo bem? Estava trabalhando.
tudo bem, ó. Foi esse ano. Foi 3 semanas, 4 semanas atrás. Olha, o prefeito aqui mudou de ideia. Estamos com a pessoa aqui para, né, para selar, para tirar foto, para, enfim, fazer toda essa conversação. E ele falou que é seu nome, escutou, alguém falou, alguém que te conhece bastante, falou muito bem de você, falou que você é uma pessoa que pode contribuir, ele quer você. Continua ainda? Eu ali, né, fui pego de surpresa, porque para mim já tinha passado essa fase, Paulo. Para mim eu estava tocando minha vida e tinha alguns minutos. Eu falei, ó, puxa, é decisão de vocês também, é isso? Né, tá de acordo com os deputados, com a liderança? Não, tá tudo certo. Fechou-se o acordo disso, o prefeito me liga, me chama para ir no gabinete dele, uma semana depois. A gente senta uma conversa de 1 hora, uma conversa muito honesta, da minha visão da cidade, do que a gente poderia contribuir, das dificuldades que ele tem, das minhas dificuldades, né? Assim, um papo muito agradável, desmarcou reuniões que estariam por vir ali. Fizemos uma conversa muito honesta. Apertaram a mão? Apertamos a mão. Vocês selaram isso? Antes de ir embora, até porque eu estou numa caminhada como pré-candidato a vereador e eu já estou fazendo um trabalho desde o final do ano, desde novembro. E essa foi uma pergunta para ele, né, de falar assim, olha, tá certo isso? É isso que você quer? Eu sou o nome? Até porque, né, a gente precisa organizar lá embaixo. Sequência da minha campanha ou não? Outros nomes, da sequência, porque isso bagunça, né, a sua mente, sua vida, né? Você está numa caminhada, de repente é outra. Tá certo. Apertei a mão, tá isso certo. Tem 4 semanas. 4 semanas. Agora a pergunta é o seguinte, na sua avaliação, o que fez ele mudar de opinião? E aí, Paulo, eu não sei, só ele pode responder. Daí em diante não aconteceu nada demais. Aí nós tivemos uma cobrança realmente do partido para que ele anunciasse, porque isso estava... Sim, se tornasse público? Se tornasse público, já era algo para ter acontecido lá atrás e não estava acontecendo, né? E havia um certo receio de toda a liderança do PL em relação a isso. E pressionado, ele falou, olha, eu ainda não decidi o nome. Mas como não decidi o nome ainda? Já estava tudo certo. E aí, Paulo, né, diante disso, a gente entendeu que o prefeito ele não gostaria de ter o PL como parceiro do seu governo, né? E quando ele fala que eu sou do grupo da Jaqueline, eu não sou do grupo da Jaqueline. Jaqueline fazia 3 anos que eu não falava com ela. Eu fui falar com ela agora, recentemente, em umas reuniões que houveram aí na cidade. Conheço, tenho um apreço por ela, minha amiga, mas não sou do grupo dela. Aliás, a cidade inteira sabe de quem eu sou. Do grupo que eu faço parte. Eu faço parte do grupo do deputado Jefferson. Eu faço parte do grupo do deputado Carlos César. Eu faço parte do grupo do senador Marcos Pontes, com o qual trabalhei 4 anos, inclusive falei com ele hoje, né, destinou 800 mil aqui para a cidade, para desenvolvimento de diversas ações. Eu sou do grupo do Bolsonaro, a qual fiquei 4 anos no governo federal, no Ministério de Ciência e Tecnologia. Tive a oportunidade de ter várias reuniões que ele estava presente. Né? Fiz parte do governo dele e atualmente eu faço parte do grupo do governador Tarcísio. Né? Eu faço parte de uma equipe que cuida de modelagem de privatização no Estado. É muito confuso, né? Porque o governador do partido do prefeito Manga. Cara, né? Esse é meu grupo, Paulo. Né? Esse é meu grupo. Mais uma vez, respeito a Jaqueline, converso com ela, tenho o maior respeito por ela, pela história dela, mas eu não teria dificuldade de falar que sou. Então essa conversa de que eu faço parte de um grupo da Jaqueline é uma desculpa para não aceitar o PL. Tá? Se fazer parte do governo é fazer parte do governo Jaqueline, eu começo a listar um monte de secretário que fazia parte do governo Crespo, que fez parte do governo Jaqueline, que estão com ele hoje. Né? E com liberdade eu vou falar de um amigo. Se eu falar de outro, você vai falar, puxa vida, você está... Não, respeito por todos, pelo trabalho deles, pela história dele. José Cuevo, Dinho. O Dinho foi secretário da Jaqueline. Até essa semana estava com o prefeito Crespo, pediu exoneração para voltar para o gabinete do deputado Jefferson. Então essa conversa que eu faço parte, é por isso que eu não quero, é a velha política, né? Isso não cola. Né? Como eu falei, Paulo, a gente respeita as pessoas, é uma decisão de cada um, tá? Então faz parte da decisão do prefeito e a gente respeita a decisão dele. Olha, Roberto Freitas conosco aqui no Jornal da Band. Acho que importante o seu esclarecimento, dizendo aqui que até 3, 4 semanas você apertou a mão do prefeito, estava tudo certo, tudo combinado, que você seria o vice da chapa do prefeito Rodrigo Manga e, para surpresa de vocês, o prefeito acabou voltando atrás nesse aperto de mão e
o que disse o prefeito ontem aqui também, exatamente isso. Pelo fato de você fazer parte do grupo político, que era da ex-prefeita Jaqueline, ele não gostaria de contar com você como vice, mas que está aberto a mais conversas. Então, para finalizar, importante esse seu esclarecimento, dizendo que o acordo existiu, o aperto de mão existiu e foi rompido. Esta é a primeira colocação. E a segunda, para a gente finalizar, existe algo ainda a se conversar para, de repente, se retirar a pré-candidatura de Danilo Balas e um novo nome ser colocado, ou essa chance acabou? Olha, da minha parte, até onde eu converso com os deputados, tive uma reunião com o deputado Danilo agora no feriado, fizemos uma reunião com todos os pré-candidatos ali do partido. Não há mais essa ponte, já foi queimada, né? O avião já chegou, já passou do ponto que não dá mais para voltar. Houve um período de conversa, esse período se exauriu, né? E não foi por nossa vontade, foi por vontade do prefeito. Como eu disse, a gente percebeu que o prefeito não gostaria de ter esse partido de Bolsonaro, esse partido de Michele, esse partido liberal, esse partido grande ao lado dele, né? A história vai dizer o final dessa novela toda aí, né? Mas hoje o PL tem candidato na cidade, eu acho que é uma boa opção para que o cidadão sorocabano possa avaliar. Vai ser uma campanha bonita, sem ataques, sem, né, baixarias que a gente não gosta dentro da política, vai ser uma campanha de propostas. Legal. E eu acho que isso é importante para a cidade também, tá, Paulo? Legal. Está aqui Roberto Freitas, gestor público, vice-presidente do PL em Sorocaba. Importante entrevista esclarecedora visando as eleições municipais agora em outubro em todo... Estamos falando de Sorocaba, eleições municipais em todo o Brasil, mas falando especificamente sobre Sorocaba.